Assista agora programa Norte Empreendedor. Oferecimento Cometa Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas. Confiança e especialidades. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Camping Clube. Prazer em morar bem. Restaurante Sabor Real. Buffet Aquilo e Marmitaria. Bom dia, o programa Norte Empreendedor começa agora, todas as manhãs de domingo. Eu, Marcos Rogério, estou aqui para levar até vocês as histórias e notícias de empreendedorismo dos nossos convidados. Ele é empreendedor há mais de 20 anos em Sinop, já participou da diretoria da CDL por mais de 7 anos, onde foi presidente por 2 anos. Membro da diretoria também da ACES, Associação Comercial Empresarial de Sinop, foi eleito presidente para o biênio 2015-2016. Eu converso hoje com Nilson Lopes Ribeiro, mais conhecido como Nilson, da Nilson Joias. Bom dia, Nilson. Bom dia, Marcos. Nilson, você participou da diretoria da CDL por mais de 7 anos, foi presidente por 2 anos, ajudou também aí na elaboração e organização da ACES, da Associação Comercial Empresarial de Sinop, membro também da diretoria já há algum tempo e agora eleito presidente para o biênio 2015-2016. Quais as perspectivas para esse novo mandato? Bom, Marcos, para começar, realmente a gente que está sempre participando, sempre ativo na nossa sociedade, na vida da nossa cidade, então não consegue às vezes ficar fora de estar aí inserido, né, nesse contexto. Como você disse, eu já participei de outras entidades, doando o meu trabalho, o meu tempo, um pouquinho do conhecimento. E agora, né, a vida vai dando novas fases e agora recebi a grata satisfação de poder representar a Associação Comercial, então, nesses próximos 2 anos. Foi eleito, né, no dia 19 próximo passado. Sim. A diretoria, né, a gente fez uma chapa para concorrer às eleições, onde os diretores, que quiseram e assim acharam por bem que a gente dispusesse o nome e como eu disse, como eu estou sempre envolvido, participando, eu não tive muito como deixar a entidade, deixar de dar essa parcela de contribuição. Sim. Porque é muito importante, a gente não tem só que estar vendo as outras pessoas, ou então criticando, ou então ficar a par da situação. Acho que a gente tem que estar envolvido, se doando. Sim. E usando também um pouquinho do nosso conhecimento para estar dedicando aí a entidade. O Rodolfo, que é o presidente ainda em exercício, Isso. Foi presidente pelos 2 últimos anos. Houve muitos avanços, né, Nilson? Também a ACES, no geral, tem avançado muito, né? Tem progredido bastante. O Rodolfo, eu digo que ele foi fundamental para essa fase na entidade. Sim. Porque a gente percebeu, junto com o grupo, com a diretoria, que a entidade ela precisava dar um redirecionamento. Certo. A entidade estava um pouco, ela estava criando corpo, mas ela precisava de consertar a parte interna, consertar realmente aquele bastidor, a casa. A parte mais, eu acho que um pouco mais complicada. Certo. É organizar. Certo. Então, Rodolfo, a gente só tem que agradecer e elogiar o trabalho que ele fez dentro desses 2 anos que ele estava lá. Eu estava como vice-presidente dele nesse momento e ele foi muito importante para a entidade, muito importante para a entidade, para os associados, que ele conseguiu dar um direcionamento interessante para a entidade. Hoje, como você disse, a Associação Comercial hoje ela tem crédito, ela está muito bem estruturada, a gente está crescendo a cada dia e as empresas, os associados enxergam isso. Não é nós que estamos aí fazendo propaganda para que compre o nosso produto, não. Muito pelo contrário. As empresas, os associados querem vir até a associação comercial porque hoje os benefícios que a entidade oferece para os seus associados são inúmeros. Então a gente percebe que o trabalho foi muito importante. Às vezes a entidade ficou um pouquinho sem aparecer muito na mídia, às vezes, sem estar aí mostrando a cara, mas é perfil de cada administração. Eu disse para o Rodolfo, em certo momento, que
ele fez o que tinha que ser feito nesse momento. Então, ele reorganizou a entidade, deu um rumo bacana, interessante. Hoje o grupo está muito unido. Nós estamos aí com 25 diretores, que são da mais alta qualidade hoje, posso assegurar. Todos estão aí bem comprometidos com a entidade, trazendo ideias, trazendo o seu trabalho, trazendo aí a disposição de estar aí servindo. Então é um momento muito bom a entidade está passando, e eu tenho, né, assim, até esse privilégio de hoje assumir a entidade com gás todo, com direcionamento muito bom. Sobre a importância das entidades representativas em todo o Brasil e em Sinop em especial, Nilson acabou de falar aqui sobre a importância da passagem do atual presidente Rodolfo e na gestão da ACES, da importância que ele teve para a organização de alguns segmentos dentro da casa, já que a ACES vem há algum tempo já sendo organizada e bem dirigida. Mas para você, empresário, empreendedor que está nos assistindo ou que pretende empreender, é muito importante o fortalecimento dessas entidades representativas, haja vista uma situação que aconteceu agora recente. Havia um projeto de lei municipal que foi para a Câmara Municipal para ser aprovado, onde haveria um aumento de 4% para 5% no ISS-QN, né? E onde todas as entidades representativas de Sinop, das quais a gente pode citar, representando o comércio, a ACES, Associação Comercial e Empresarial de Sinop, e a CDL, que encabeçaram este protesto, vamos dizer assim, esta convocação organizada, não é? Sem balbúrdia, mas organizada, demonstrando a força do empreendedor e do comércio de Sinop, e que foi positiva, não é? Resultando no recuo do governo municipal no quesito que representasse o aumento do ISS-QN, que ia atrapalhar muito o comércio local. Não teria sentido o governo federal ampliando as possibilidades do Simples, né, para que as microempresas possam ter uma redução no seu custo de 30%, quando o governo municipal fosse, então, aumentar em 25% o imposto municipal. Quer dizer, ficaria elas por elas, não teria sentido isso. Mas prevaleceu o bom senso tanto do governo municipal quanto a força que foi provada das entidades, em especial da Associação Comercial e da CDL. Nilson, você pega já de início, né, uma ação positiva como essa que vai refletir também na sua gestão. Então, Marcos, você colocou bem, realmente foi isso que aconteceu. Nós entendemos, nossa Associação Comercial, mais 14 entidades representativas da nossa cidade, entendemos que o momento que nós estamos passando hoje não é o momento para ter aumentos, principalmente mais encargos, onde que o comércio, o cidadão de uma forma geral, ele já está de certa forma sufocado com impostos, tributos, encargos. Então nós entendemos que seria importante esse diálogo junto com governo municipal, para a gente entender qual seria a real necessidade de estar se aumentando, quando nós vemos que o Brasil aponta para um entendimento que tem que dar um tempo, esperar para ver o que vai acontecer. Tem que dar um alívio, em especial nesse período, né? Exatamente. Então, reunimos com as entidades, foram unânimes, todas tiveram o mesmo entendimento. Assim, nós conseguimos alguns avanços, conseguimos realmente que o prefeito nos assegurasse que ISS-QN não terá nenhum aumento nesse momento. Ficou de ter uma equipe aí que agora nessa semana agora está sentando com o secretário de governo para poder estar alinhando ainda mais alguns assuntos, para ver se a gente ganha, de certa forma, em todos os quesitos que nós colocamos como importantes. Sim. Então, ainda vai ter alguns debates, alguns embates, que é natural, é normal. Com certeza. Mas o importante é que eu não
lembro em nenhum momento que a cidade se mobilizou Dessa forma. dessa forma. Então isso é positivo demais, não só nós como, né, associação comercial, mas eu digo uma sociedade organizada. Com A certeza. sociedade, eu acredito que tem força. É ela que elege seus políticos, que Exatamente. elege seus representantes. Então nós temos que cobrar deles e mostrar que nós não estamos satisfeitos. Exatamente. Que não é só cobrar, nós podemos dar alternativas também para dar apoio e ajuda também. E de uma forma organizada, né, Nilson? Porque foi uma coisa muito bem organizada, foi uma coisa educada, né, Exatamente. conversada, realmente foi um diálogo. Então, até na reunião com o prefeito e a sua equipe, seu staff, nós estávamos lá com todas as entidades, cada um falou aquilo que sentia, aquela que achava que era, né, a melhor forma. Foi apresentado sugestões, foi apresentado, né, alguns pedidos, algumas reivindicações. E nesse momento eu acredito que o prefeito, inteligente como ele deve ter entendido que aquele movimento é um movimento de ajuda, um movimento de apoio. Ninguém está ali Movimento verdadeiro. querendo ali criar problema com ninguém, muito pelo contrário. Muito A gente pelo quer contrário. que as coisas aconteçam da melhor forma para a nossa cidade, porque, como eu já disse, não adianta a gente taxar, sobretaxar, mas e aí? Isso Exato. é o que é a vontade, ou então o que é necessário para a cidade. Então nós temos que entender que tem momento para se discutir essas coisas. Então, Com certeza. já tem uma equipe que saiu dentro dessas 15 entidades, que está estudando, entrou nessa lei, nesse novo código tributário, está esmiuçando, está trabalhando assim, muito próximo para poder dar subsídios até para a equipe do prefeito. Sim. Da prefeitura. Não é que ele não saiba, não é que a equipe não saiba, não é nada disso. Mas o contador sabe de contabilidade. Não, o prefeito ele é macro, ele sabe, ele está ali cuidando de tudo. Mas, de repente, é interessante ouvir também setores aí que são certeza. diretamente ligados àquele problema. Né? Então, ouvir coisas ligadas a meio ambiente com o sindicato rural, com o Sidusmad. Então, eu acredito que é muito positivo. Muito. Muito positivo, e se eu fosse, né, um administrador, com certeza eu até acharia muito bom essa participação, porque sociedade junto com a prefeitura não é uma política democrática, nós temos Exatamente. acredito que tem que ser dessa forma. De fato, eu não me lembro desses 20 anos que eu estou em Sinop de um movimento organizado e que resultasse positivamente, uma forma organizada como foi, de entidades de classe em Sinop. Realmente foi a primeira vez que eu vi que todas se reuniram. Eu gostaria que no futuro a sociedade em si também se reunisse desta forma, de uma forma organizada, através de seus representantes legais, para conquistar, ou garantir os seus direitos adquiridos. Nós, em especial eu, Marcos Rogério, do Programa Norte Empreendedor, tenho que exaltar todos os benefícios que essa gestão municipal tem trazido para Sinop. Não é pouco, é muito, a gente tem acompanhado. Mas é muito importante valorizar o comércio no contexto de crescimento de Sinop em especial. Porque o comércio de Sinop é muito forte, é muito pujante, atrai novos investidores, porque o investidor novo, quando vem para Sinop, ele não vem só para olhar a população, ele vem para olhar o status em que está o comércio. Né? Com certeza. O movimento econômico da nossa região. E quando ele vem, ele fica surpreso, então ele investe em Sinop. Então é muito importante valorizar o comércio, em especial como foi representado por suas entidades. Nilson, quais os projetos da SES na sua gestão aí para esses próximos 2 biênios? Marcos, os projetos que nós estamos aí discutindo com a nossa diretoria e as ideias que a gente já tem ao longo do tempo também ir amadurecendo, é realmente fazer com que a entidade cada vez mais ocupe o seu espaço dentro do contexto aí da cidade, da sociedade, representar exatamente aquilo que é o que ela tem que representar. Quer buscar os benefícios para os associados, quer para buscar formas melhor de gerir essa administração dentro do nosso setor, que é o comércio, que é as empresas. Então, procurar ampliar convênios, procurar dar mais possibilidades de ter, então, mais vantagens para quem está junto. Então, sempre pensando numa forma positiva de você não só querer que ele se associe,
e sim defender realmente os interesses daquele movimento, daquele momento. Aquele e não associado. só em nível municipal, não. Nós temos aí também dentro do nosso quadro de diretores o vice-presidente da FACMAT, Sim. que está lá também ligado diretamente ao governo. Então nós estamos aí com um trabalho focado realmente em num novo estágio para essa gestão. O que o presidente anterior, que está ainda no cargo, fez, deu abertura para que a gente, agora sim, trazer a associação comercial no lugar devido que ela tem que estar, que é, né, trazendo mais associados, buscando mais convênios, dando mais serviço, dando mais apoio. Então, o grande trabalho nosso, o grande projeto é realmente fazer agora outra parte que não foi feita no ano passado. Nós estamos organizados. Agora nós vamos trabalhar para poder, então, estar aí, dando realmente subsídios para as empresas, os negócios, para estar trazendo muitas possibilidades de vantagens para quem está junto, né? Não só os associados, mas a gente pensa de uma forma geral, né? Esse nosso trabalho que foi essa reunião com as entidades, nós estamos ali só pensando nos nossos associados, não pensando na cidade como um contexto todo, geral, né? porque, né, se um ia pagar o imposto, a cidade inteira ia pagar, não Com só certeza. defendendo os nossos. Mas os principais projetos são esses, realmente fazer com que a entidade foque os seus meios de trabalho ali, as suas influências, os seus contatos, para que aproxime cada vez mais o empresário, o comércio, realmente dos benefícios que a entidade pode estar levando no dia a dia. Nilson, para dezembro, a perspectiva de vendas no mercado, você que é um comerciante? É uma pergunta um tanto delicada, né? O momento econômico que a gente está vivendo, eu acho que nem um melhor ou maior economista do país não vai conseguir acertar em cheio. Mas a perspectiva e o que a gente espera é que realmente tenha aumento de vendas. Um pouco de meta. Tem segmentos que é a época que a gente tem que ressaltar que não tem como não vender, é possível, ligados diretamente a presentes, nessa coisa toda do final de ano, de Natal. Mas é positivo. A gente vê que o mercado ainda, Sinop, de certa forma, Marcos, a gente vê como uma cidade diferente. Se São Paulo, por exemplo, está bom, aqui em Sinop está muito bom. Né? Então a gente tem que perceber que a nossa individualidade da nossa região é diferente. Nosso perfil é diferente. O nosso perfil é diferente. Então nós temos só que entender esse processo, né? Saber que a gente também pode passar por situações adversas, mas acredito que vai ser bom, o comércio vai ter um resultado esperado. Está dentro do previsto aí, e só ter, né, só dizer aos empresários aí, com cuidado, de repente, para, né, tomar mais cuidado com, às vezes, a forma de fazer suas vendas. Até cadastro. Seu cadastro, esses cuidados aí a gente tem que estar sempre lembrando, porque, né, gente, para estar aí, os aventureiros, as pessoas espertas, está sempre rondando no dia a dia na cidade, mas a gente ainda tem bastante perspectiva positiva para esse final de ano. E o 2015 aí, vamos ver o que são as mudanças econômicas que vai vir lá de cima, que não é a gente que determina isso, para poder então entender e saber como vai ser o desempenho desse ano na nossa economia. Com certeza. Então tá aí a dica do Nilson, empreendedor em Sinop, também agora eleito presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sinop, o biênio 2015-2016. Você que é empresário em Sinop, não se filiou ainda, dá uma ligadinha lá na Acesso, filie-se, procure a sua entidade de classe de preferência e fique mais forte. Atenção para o final de ano no seu cadastro, a sua forma de vender, de abordar seus clientes, e aproveite esse perfil de Sinop, que é um perfil positivo para vendas. O programa Norte Empreendedor volta daqui a pouquinho no próximo bloco com um representante da Universidade Estadual, a Unemate, economista, que vai falar sobre a pesquisa econômica de Sinop, que foi apresentada recente. Até já. Seu fim de ano completo é com a qualidade e sofisticação da DE. Arte em Decoração. Sempre inovando, traz para você o melhor do design europeu. Aproveite nossa promoção. Mesas de jantar com 20% de desconto à vista ou parcelado em até 10 vezes. Estofados em tecido com descontos de 20% a 50%. É imperdível. Estofados em tecido com 20% a 50% de desconto. DE. Arte em Decoração. Sua casa mais completa.
Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. Durante o ano de 2014, o Laboratório Santa Mônica investiu em tecnologia e estrutura para a sua segurança, rapidez no atendimento e conforto. A energia que nos motiva a continuar a investir é o amor ao ser humano. Cada um de nós, em cada departamento, com sentimentos de gratidão, entregamos a você o nosso desejo mais sincero de Feliz Natal. Laboratório Santa Mônica, preciso e humano quando você precisa. Camping Clube, prazer em morar bem, trabalho e lazer juntos. É o investimento dos seus sonhos em plena expansão. Aproveite a promoção Meu Lote Minha Vida. Adquira seu terreno com apenas 10% de entrada e o saldo parcelado. Camping Clube, prazer em morar bem. Vendas 9985-5800. Restaurante Sabor Real. Comida caseira com ótima diversidade de saladas e buffet a quilo. No sábado, deliciosa feijoada. Peça sua marmita pelo fone 3531-5806. Ambiente agradável e acesso fácil no centro da cidade. Restaurante Sabor Real. Rua dos Lírios, número 840, Centro. Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando. E nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai. O programa Norte Empreendedor está de volta e vocês puderam assistir no primeiro bloco uma entrevista com o Nilson Lopes Ribeiro, que é membro da Associação Comercial e Empresarial de Sinop, eleito presidente para o biênio 2015-2016. Um assunto muito importante para o comércio de Sinop. E agora, nesse bloco, nós vamos conversar aqui com a equipe de economistas, conversar primeiramente aqui com o professor do curso de Economia da Unemat, professor Udimar Carlos Zabotti. Ele faz parte da equipe técnica do CISI, que é o Centro de Informações Socioeconômicas da Unemat, que em parceria com a CDL lançou semana passada o relatório mensal de inflação e de expectativa econômica. Bom dia, professor Udimar. Bom dia, é uma satisfação estar aqui presente. Professor, como que começou esse trabalho com esse perfil de pesquisa em Sinop através da Unemat? Bem, o CISI foi uma iniciativa que teve início em março de 2013. A partir da necessidade de estabelecer índice de inflação, índice de expectativa, é que criou-se esse grupo em parceria mais com a CDL para conseguir levar essas informações de maneira mais consolidada até o público, até a sociedade. Foi um professor da Unemat que iniciou, como que é o nome dele mesmo? Exatamente. Teve a iniciativa do professor Feliciano Lianos Azuaga, que atualmente está afastado para estudos, para o doutorado, e a gente assumiu a responsabilidade desse projeto. Então é você, o professor Udimar e... É uma equipe de 4 economistas, o professor Lindomar Pegorini, o professor Teles Nogueira e juntamente com o professor Feliciano, que também está ajudando de maneira mais mesmo distante. Professor Udimar, então esse é um projeto que vem colaborar com o desenvolvimento de informações que podem auxiliar a população a conviver e se comportar melhor diante da economia municipal. Exatamente. O objetivo é esse, é levar informações consolidadas sobre a economia local. Na semana passada vocês lançaram esse relatório, que é um relatório mensal. Esse trabalho, ele produz um relatório mensal sobre essas influências econômicas, sobre esse perfil econômico. Exatamente. Em parceria com a CDL, criamos mensalmente um relatório
em especial com duas informações que são extremamente importantes. A primeira delas é exatamente o índice de inflação, que mede a variação do nível geral de preços local, e o segundo é o índice de expectativa do empresário, que é um indicador que procura medir a sensibilidade, como o humor do empresário local em relação à perspectiva para um futuro próximo de 3 meses adiante. Esse relatório em especial influenciou o mês de dezembro também, né? Ele entra dezembro e janeiro. Exatamente. Os últimos 3 relatórios já levaram em consideração informações referentes a esse final de ano, mês de dezembro, início do ano que vem, mês de janeiro. Sim, e a gente pode falar um pouco sobre esses resultados? Você pode comentar? Sim. No último relatório, por exemplo, a gente mediu uma inflação de 0,23% para o mês de outubro. A inflação foi um pouco menor do que a inflação nacional. Ao longo do ano, a gente observou uma oscilação mensalmente em relação ao nível de preços, mas está chegando agora ao final do ano para um nível mais equilibrado de preços. Em relação à expectativa do empresário, a gente observou que, em função de alguns eventos, como a Copa e como a eleição, criou-se uma certa instabilidade nos últimos meses. Mas agora, com a definição já da eleição presidencial, o empresário já voltou a apresentar um otimismo um pouco mais moderado para o início do ano que vem. O mês de dezembro, essa pesquisa ela aponta com relação à expectativa do comerciante, um resultado positivo para a questão de vendas de dezembro? Sim, vendas foi uma expectativa positiva do empresário. Ele observa esse período em geral como um bom momento para o comércio. E esse ano não foi diferente. O empresário percebeu e avaliou que esse período de final do ano tende a apresentar um volume de vendas satisfatório ao seu entender. E o processo da pesquisa de vocês atuam com uma equipe, qual a metodologia desse processo? O nível de preço tem uma metodologia que a gente busca preço no mercado e avalia todo o contexto da cesta de consumo local. É feito por estagiários da Unemat, com alunos nossos e com a gente trabalhando de maneira mais direta. A pesquisa de expectativa, a gente utiliza-se da parceria com a CDL para ter um contato direto com o empresário, para tentar medir esse humor do empresário local. Ô, professor, eu particularmente observo que alguns produtos que fazem parte a gente vai sair um pouco do relatório técnico da pesquisa, mas eu observo, por exemplo, a parte de hortifruti granjeiro, que ela tem um ciclo de produção muito curto, né? E dependendo, ela é muito influenciável com o clima, com o transporte, a questão de pragas, etc. Então você pega, por exemplo, o tomate. O tomate, você vai fazer uma pesquisa no quesito inflação. Você vai uma semana no mercado, o tomate está R$ 1,80 o quilo. Você vai na outra semana, ele está R$ 7,00. Ele tem um ciclo de produção muito curto. Na minha opinião, não sei, isso impacta negativamente numa pesquisa como essa. Mas aí eu pergunto, existe algum cálculo que se faça de médio prazo para evitar que haja essa oscilação radical por conta desse ciclo curto de produção desses produtos? Sim, em geral a cesta de alimentação, o item alimentação que compõe a cesta geral é a que acaba oscilando mais justamente por essa sazonalidade de preços, de oferta e assim por diante. Os produtos de hortifruti em específico, como você comentou, acaba tendo isso justamente pelo o período curto de produção. Exato. Para evitar essa oscilação exagerada que acaba influenciando negativamente ou viesando o resultado da inflação, a gente faz o acompanhamento, trabalha ao longo do mês, coleta vários momentos o preço para evitar essa oscilação pontual, entendeu? E conseguir ter uma medida apropriada da variação sobre o preço. Mas a gente toma esse cuidado com a questão metodológica justamente para evitar que uma oscilação pontual de uma semana, por exemplo, acabe viesando o resultado da inflação no mês. Mas ao longo do ano isso é natural se observar. Períodos do ano em que esses produtos apresentam um preço mais elevado acaba influenciando diretamente no índice de preços da cidade. Com relação ao projeto em si, a Unemat tem os cursos de economia, os acadêmicos que fazem esse curso e atuam como estagiários nessas pesquisas. Isso influencia positivamente na formação de profissionais qualificados,
direcionados para essa área de pesquisa, para essa área, mais interessados, né, para esse tipo de trabalho, porque a gente vê uma pessoa se formar em economia e se transformar um gerente comercial, um diretor comercial de uma empresa. É claro que todo esse conhecimento vai ser usado também, porque essa empresa também é impactada por percentuais de inflação ou por perspectivas de mercado, né? Mas em si, esse conhecimento, esse trabalho pode levar esses profissionais a montarem equipes para uma empresa em específico de pesquisas. Nós temos em Sinop uma empresa de pesquisa que eu conheço, que faz pesquisa em todos os segmentos, né? Política, de consumo, de mercado, etc. e tal. Hoje você tem lá uma equipe de quantos alunos participando como estagiário desse projeto? Então, é uma preocupação nossa enquanto professores inserir os alunos, os estudantes do curso de economia, do curso de administração e do curso de ciências contábeis nesse tipo de atividade, porque exatamente leva o aluno a problemas sociais, a questões reais da economia que faz com que eles trabalhem essas questões. Hoje nós contamos com 4 estudantes que fazem esse papel de trabalhar diretamente na coleta de informações, na tabulação, na elaboração do relatório, enfim. Mas a nosso objetivo agora é começar a ampliar à medida que vai havendo maior demanda por esse tipo de serviço para inserir esses estudantes. É extremamente importante porque a gente observa que o estudante, o aluno que participa desse tipo de atividade, não só do CISI, mas de outros projetos, eles acabam adquirindo uma experiência, um know-how sobre como trabalhar em sociedade, saindo um pouco do ambiente unicamente acadêmico e indo para a relação entre universidade e sociedade. Uhum. A CISI, supomos que um segmento de mercado queira contratar uma pesquisa. A CISI hoje, ela tem a possibilidade, ela oferece esse trabalho contratado ou é só o projeto mesmo de acompanhamento dos acadêmicos? Não, o CISI é uma entidade que está voltada justamente para gerar informação para a sociedade. Uhum. A gente está disponível lá para qualquer pessoa, qualquer empresa que tenha um interesse em uma informação específica. A gente tem como enquanto universidade pública, esse papel de gerar informação, então a gente está disponível. O que acontece é que, em função, às vezes, de algumas pesquisas são inviáveis, uma questão técnica de se elaborar, mas aquelas informações que têm um caráter mais consolidado, que é possível de se gerar, às vezes interessa para uma empresa, como já aconteceu, algumas pessoas em particular, gerar uma informação, ter uma noção de alguma questão específica, a gente está disponível, elabora, conversa. Se for viável, se for economicamente viável, a gente elabora, trabalha, gera essa informação para a sociedade. Professor Udimar, a gente observa na mídia nacional, principalmente quando você assiste jornais, nos momentos em que eles falam sobre economia, tem sempre lá um economista que tece as suas ideias, as suas opiniões sobre o mercado e as previsões. Na maioria das vezes a gente observa eles falando de previsões. Quando vai se trocar um presidente do Banco Central, quando vai se trocar um ministro da Fazenda, isso assim, chega a ser uma coisa que instiga, né, o país inteiro. Então a gente vê economistas a nível nacional que atuam com previsões, com deduções, o que ele pensa sobre a economia nacional de acordo com determinadas alterações na escala de cargos, na escala do governo federal e algumas influências externas da economia mundial. Aqui em Sinop, a gente está com esse projeto, né? O NEMAT está com esse projeto, vocês estão encabeçando esse projeto em parceria com a CDL, coletando informações, né? Esse é um projeto que vai auxiliar esses futuros economistas. Essa coisa de prever a possibilidade de uma melhora ou de uma piora de mercado, isso, de uma certa maneira, produz pessoas que possam vender essa informação na sua vida profissional de uma forma mais assertiva, ou ela fica também dedutiva de acordo com aquilo que o profissional observa no mercado?
3 coisas que devem ser ressaltadas. Primeiro, a gente cria estimativas, a gente faz projeções. A previsão não é aquilo que se entende como uma coisa que vai acontecer. Tá? A economia ela é pautada pela incerteza. Tá certo? E é justamente por essa incerteza que é inerente da economia que a gente busca avaliar expectativas. Porque expectativas é uma das variáveis mais importantes da economia, porque ela impacta diretamente no investimento das empresas, no consumo das famílias e no comportamento do governo. Então o que acontece? Você medir expectativa é uma maneira de você avaliar a dinâmica, o comportamento da sociedade como um todo, da economia como um todo, para tentar exatamente prever, mas não no sentido literal da palavra, mas ter uma ideia de como será o futuro próximo da economia. E esse é o papel. A gente não está formando acadêmicos que vão ter essa capacidade de prever o futuro. Isso é logicamente impossível. Mas a gente procura fazer com que eles tenham uma noção, um know-how sobre a dinâmica da economia, que eles possam, a partir de informações que são dados pela sociedade ou por outros agentes, eles possam ter uma noção e projetar com determinada margem de erro, obviamente, o comportamento da economia no futuro próximo. Esse é o papel do economista, é tentar ler as informações que estão disponíveis e para observar um padrão de comportamento, de que maneira a economia vai se comportar no futuro próximo, principalmente. Esse é o nosso papel enquanto economistas e é o que a gente tenta treinar os nossos estudantes, fazer com que eles tenham essa capacidade enquanto profissionais que saem da universidade. Hoje você observa lá os seus acadêmicos e no diálogo, no dia a dia que vocês têm com eles, você deve observar qual é o perfil de cada um. Dentro da sua opinião, você acha que esses profissionais, esses acadêmicos que estão se formando e desejam ser profissionais de mercado, eles vão migrar para esses setores que eu acabei de dizer, né, como diretores de empresa, onde vão usar essa previsão para influenciar nas decisões de diretoria, né, onde investir, onde não investir, quanto cortar, o que fazer. Né? A gente tem observado muito, e em seguida o senhor vai responder o que eu perguntei, esse final de ano, no contexto político que nós tivemos, uma apreensão muito grande, né? Uma indecisão. De certa forma a gente observou, eu em especial observei um pouco de medo por conta do clima que foi criado, de medo mesmo, né? De decisões que fossem ser tomadas. A gente está vendo aí já uma medida no Congresso Nacional para ser aprovada para que a meta fiscal do governo seja readequada para baixo, né? Para baixo. E então esses profissionais eles vão entrar no mercado competitivo, né? Vão entrar no mercado competitivo e o economista em si ele migra para esse mercado corporativo, né? Para esse mercado corporativo. Ou eles estão se formando em economia e estão pensando em trabalhar como formadores de opinião no sentido de pesquisas de órgãos, de instituições que trabalham especificamente com pesquisas. Existe um perfil disso ali dentro? É nítido quando a gente observa o aluno no início do curso e no final. Ele entra com uma noção, às vezes, sobre a ciência econômica e ao longo do curso ele vai amadurecendo, vai observando novas áreas que ele pode atuar e chega ao final com um leque de opções que às vezes até deixa ele um pouco indeciso. Mas o que a gente tenta preservar lá é essa capacidade de ele atuar em diversos segmentos. Aí cabe a ele, enquanto profissional, depois se especializar ainda mais, buscar se formar de maneira com maior qualidade naquilo que ele optar. A gente tem observado dos nossos alunos, nossos egressos principalmente, que alguns estão partindo para a área acadêmica, que estão indo para fazer seus mestrados, seus doutorados, outros têm ido para o mercado financeiro, alguns exemplos que estão justamente com essa questão de trabalho com investimento financeiro, na parte de decisão de análise de risco, enfim. Outros indo para áreas de governo, que é a parte de planejamento, gestão de projetos públicos, enfim, e outros ainda partindo para a área de empresarial mesmo, corporativo, de empreendedorismo, enfim. Então essa dinâmica, esse dinamismo, na verdade, que a gente tenta
emplacar, tenta vender aos nossos estudantes, é justamente para ele ter uma noção de uma economia como um todo e acabar se encaixando no ambiente no mercado de trabalho em que ele mais se sente confortável, que ele mais gosta. É o que a gente tenta passar enquanto professores. A partir do momento que ele sai da universidade, ele se depara com uma concorrência extremamente elevada, tanto aqui como em outras regiões. Então ele precisa se preparar, continuar se profissionalizando nesse sentido, mas daí foge um pouco da concentração que nós temos na universidade, que é um período limitado de tempo. Então ele vai ter que buscar, a partir do momento que ele decidir em qual área atuar, ele vai ter que buscar uma especialização ainda maior. Ele tem que se especializar. É sempre interessante, porque o mercado de trabalho em qualquer área é competitivo. A universidade, nós enquanto universidades procuramos dar uma base para ele e permitir que ele se construa enquanto profissional, porque esse é o nosso papel, oferecer todo aquele contexto básico que ele vai precisar, mas a partir do momento que ele opta por uma área de trabalho, por uma área do mercado de trabalho, obviamente ele vai ter que buscar ainda mais para conseguir se manter competitivo no mercado. O profissional especializado, ele em todos os segmentos ele é raro, é difícil de você encontrar uma pessoa com experiência e especializado. Na área de economia, e eu acredito muito, assim como na área de engenharia, o país sofre muito por falta de engenheiros com especializações específicas, e na área de economia, o economista tem um papel fundamental para o crescimento do país. Professor Edmar, qual que é a importância do economista no contexto de melhora, em especial no caso do Brasil? O economista tem um papel de avaliar a situação atual e desenvolver maneiras de se pensar o futuro. Enquanto economista, a gente espera disso de um profissional de qualidade. É ter essa percepção, avaliar as informações que a economia gera ao longo do tempo e tentar projetar o melhor caminho para essa economia e para a sociedade, tendo em vista sempre o bem-estar social de um modo geral. A gente estava conversando aqui com o professor Udimar Carlos Zabotti, que é professor do curso de Economia da Unemat. Como economista, ele faz parte de uma equipe do CISI, que é o Centro de Informações Socioeconômicas, e que lançou o último relatório, de um relatório mensal, lançou o último essa semana que passou, com índices de expectativa empresarial e com indicações de inflação. Esta equipe está mensalmente gerando esses relatórios de pesquisas que vão influenciar e vão informar a comunidade e também o comércio de Sinop, para que você possa aí estar observando como anda o preço dos produtos. Isso influencia até nas donas de casa que fazem suas compras. Vocês viram a gente falando aqui sobre os produtos de hortifruti granjeiro, que tem um preço sazonal. Com índices de alta excessiva em prazos curtos e como isso impacta na inflação. Uma equipe de profissionais que estão no mercado se profissionalizando cada vez mais com a direção dos professores da Unemat. Então o programa Norte Empreendedor fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Programa Norte Empreendedor com Marcos Rogério. Oferecimento Cometa Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas. Confiança e especialidades. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Camping Clube. Prazer em morar bem. Restaurante Sabor Real. Buffet Aquilo e Marmitaria.